com o seu pensamento em Jesus Cristo. Dê uma linda salva de palmas ao seu Senhor, o mais alto que você puder. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga obrigado, Jesus, pela sua presença. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus amado, que o Senhor venha acampar os teus anjos, meu Senhor, à nossa volta. Meu Senhor Deus, abrir os céus, meu Senhor, sobre este lugar. Derramar, Senhor, do teu Espírito, meu Pai, sobre a nossa vida. Meu Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, trazendo sobre nós a tua luz. Meu Pai, todo e qualquer espírito maldito, espírito de maldição, eu repreendo nesse momento. Repreendo e amarro agora, pelos olhos da fé, todo e qualquer espírito proveniente do reino das trevas, qualquer tipo de demônio, tudo que vem da parte de Satanás, eu te repreendo agora. Te dou uma ordem que você saia agora deste lugar, saia desta casa, desta família. Em nome de Jesus Cristo, eu anulo e quebro todo e qualquer jugo de maldição, toda ação maldita eu paraliso agora e te dou uma ordem: saia, vá para um lugar onde o Senhor determinar, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Venha apresentar, Senhor, as nossas vidas, meu Senhor, colocá-las pelos olhos da fé em tuas mãos, clamando ao Senhor, Deus, pelo teu poder, meu Pai, de cura, clamando ao Senhor pelo teu poder de libertação, clamando ao Senhor por uma palavra, meu Pai, que verdadeiramente venha transformar o nosso ser, meu Pai, tomar a nossa alma, meu Deus, tratar o nosso caráter, em nome de Jesus Cristo, para que nossos nomes estejam e permaneçam escritos no teu livro da vida. Venho agradecer ao Senhor por toda a cobertura espiritual que recebemos como igreja, como corpo, meu Deus amado, clamando e pedindo a Deus a bênção do Senhor sobre a família Terra Nova, assim como a família Budi, assim, meu Pai, como nossos apóstolos Manuel e Elma e toda a sua casa e toda a sua família, meu Deus amado. Ó Senhor, agradecendo pela vida, meu Pai, do pastor Silas Malafaia, meu Senhor Deus, que está sendo um intercessor por esta nação. Meu Deus, que assim sejam levantados homens e mulheres de autoridade nesse território, meu Senhor Deus, para que, meu Pai, a tua bandeira seja hasteada nesse território, em que o temor do Senhor esteja no coração de cada alma, meu bom Deus e Pai, e assim venhamos caminhar, meu Pai, aguardando em Ti todo o resultado, meu Senhor Deus amado, até que o Senhor nos leve para uma vida eterna, em o nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Pode sentar. Se você não sentiu a presença de Deus até agora, tem alguma coisa errada com você. Já é motivo de você se esforçar para entender o que acontece com a sua vida cristã. Por mim, como eu já ouvi de alguns pastores em alguns momentos, e hoje eu falo para vocês, para mim já estava bom. Eu já faria a oração final e iria embora para casa. Porque a própria série de palavras não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Mas vamos à palavra. A gente está na série de palavras, a igreja se movendo no poder do Espírito. E o tema de hoje é: quem é você, ó monte grande? E vamos permanecer com o profeta Zacarias, capítulo 4, o verso 6 e 7 para início da palavra, como texto base. Em que a palavra do Senhor diz assim: E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O verso seguinte diz: Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-se-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Zorobabel, governador, ou se a gente colocar aqui um vereador, ou se nós colocarmos aqui um presidente, ou se nós colocarmos aqui qualquer pessoa, qualquer ser humano que exerça alguma função de autoridade, preste muita atenção. O seu sim, o sim da sua família, o sim da sua igreja, o sim da sua nação,
está no meu espírito, diz o Senhor. O livro do profeta Zacarias traz 3 tipos de autoridades dentro desse contexto. O governador Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e o profeta Zacarias. A gente acha que nos primeiros capítulos. E quando eu parei, eu olhei isso, né, assim, cresceu, Deus me deu, né, um entendimento. Eu, dentro da palavra, eu falei, só aqui daria uma linda palavra para nós, mas nós não vamos nos prender a essa parte, nós vamos seguir. Escute, seja qual for o lugar que Deus te colocou, ali onde você está, onde Deus te colocou, a autoridade máxima é você. Amém? E você precisa saber como que você consegue ser a autoridade máxima onde Deus te colocou. O anjo disse para Zacarias, diga ao governador, diga para Zorobabel, quem é um monte grande diante de você? Esse monte sofrerá uma terraplanagem. Zorobabel, você trará a pedra angular com aclamações, graça a ela. Agora escute bem. Quem tem autoridade, traz a pedra angular. Amém? Quem tem autoridade, traz a pedra angular. Zorobabel traz a pedra angular. É a pedra angular que faz a grande diferença na vida de Zorobabel. Apóstolo Paulo, no livro de Efésios, vai me acompanhando aí, capítulo 2, verso 20. O que apóstolo Paulo traz para nós como revelação? No livro de Efésios, no capítulo 2, verso 20. Se tiver diferente do que eu estou falando, vocês me avisam. Mas está escrito, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, o que Zorobabel traz para aquelas pessoas naquele momento, apóstolo Paulo em Efésios diz, olha, é Cristo, a pedra angular é Cristo. Para você exercer, vai preparando o vídeo para mim, por favor. Para você exercer a autoridade máxima, escute o que eu estou te dizendo. Deus coloca você como uma autoridade. Posso ouvir amém? Uma autoridade. Você é uma autoridade. Como que você exerce essa autoridade que você carrega? Essa autoridade que você carrega, ela só será vista, exercida, e vão assim, obedecer aos seus comandos, se você estiver levando junto com o que você tem, a pedra angular. Então você precisa ter a pedra angular. Se você não tiver a pedra angular, essa autoridade tua não vai ser vista, não vai ser expressiva. O que é então a pedra angular? Então Paulo fala que Cristo é a pedra angular, mas o que é a pedra angular? Aí eu separei um videozinho para a gente poder entender um pouquinho o que é a pedra angular. Esse vídeo é para nós mostrarmos um pouco sobre a pedra angular. Vocês sabem que a pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções e ela era caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras e assim ela servia para alinhar a angular. Vocês sabem que a pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções e ela era caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir então da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras e assim ela servia para alinhar toda a construção. Ela é o elemento essencial que dá essência ou dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. E aqui eu quero traçar de maneira bem simples para nós entendermos, tá bom?
Eu vou traçar aqui uma linha usando um esquadro para nós entendermos isto. Então temos aqui na vertical, vou traçar essa linha e depois vou traçar uma outra no plano transversal, tá bom? E aí depois a gente traça no plano longitudinal. Então preste atenção que aqui vai ficar bem simples da gente entender e fazer uma boa aplicação também na aula, tá? Então a partir daqui, olha, já tenho ali o modelo, né? Aí você traça de novo outra linha no plano transversal, lembrando que eu estou usando aqui uma perspectiva isométrica para poder a gente ver melhor, analisar melhor, tá bom? Aí aqui eu vou traçar do outro lado, tá? Do outro lado. Olha só, aí que já temos mais ou menos uma ideia, né? Dá para os irmãos ver aí, porque está bem transparente. Aí aqui, amados, eu posso traçar outra linha na transversal, tá bom? Quando eu traço aqui na transversal, eu também posso fazer do outro lado, no plano longitudinal, tá? E daqui eu vou traçar uma outra linha na vertical. Fazendo isto, eu já tenho aqui o formato da minha primeira pedra, ou da pedra angular, ou mesmo da pedra de esquina. E aí, você pode fazer a mesma coisa, olha, usando essa largura do esquadro, tá bom? Para fazer as outras pedras. E aí você traça na vertical e depois vai traçando as linhas no plano longitudinal, para que você possa formar as outras pedras, tá bom? Aí aqui, olha, você pode fazer também do outro lado. Assim, eu acredito que fica bem fácil de nós entendermos o que é que significava essa pedra de esquina. Então tá aqui, olha, tá? Só daqui já dá para nós entendermos. Esta aqui era a pedra de esquina. Então nós podemos até escrever aqui Jesus como a pedra de esquina, ou pedra angular, ou pedra principal. Agora, por que principal, irmãos? Porque esta pedra ela tinha que ter medidas perfeitas, como tem o nosso Jesus. Ele é a perfeição. Então, todas as outras pedras são colocadas a partir de Jesus. Tá bom? Acredito que assim fica bem fácil de nós entendermos. Então, todas as outras, elas são colocadas a partir de Jesus. Isso significa, diz para nós, que existe aqui um esquadrejamento, digamos assim, um alinhamento, né? Porque se essa pedra tem que ser perfeita, então essas outras têm que seguir esse mesmo padrão. E a Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos como é o nosso Pai Celestial, usando Jesus como nosso referencial. Às vezes nós queremos nos basear nas outras pessoas, mas elas também são falhas. Então, quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está dizendo que em tudo que Cristo faz eu procuro imitá-lo. Ele não está falando de um padrão de perfeição porque ele não era perfeito, mas no que ele imitava a Cristo, isso então era o padrão de perfeição. E aí por isso que nós nos baseamos em Jesus. Ela fica em cima porque é ela que faz com que aquilo se mantenha, né? Mas o texto fala do fundamento. Então, para iniciar uma construção, tem que ter o início do fundamento. Então, o início do fundamento para que toda a tua vida dê certo é você ter a pedra angular. Glória a Deus por isso. A pedra angular
é a pedra de esquina, ou seja, é a pedra que dará a direção correta para a construção. Os que trazem a pedra angular, os montes altos, são vencidos. Posso ver amém? O texto, no verso 7 do capítulo que lemos, diz, né, o recado para o monte alto. Quem é você, monte alto? Diante de Zorobabel? Porque Zorobabel, ele tem a pedra angular. Então você precisa raciocinar. E o seu raciocínio tem que levar à conclusão de que, se você tem a pedra angular, quem são os montes altos diante da sua vida? Você precisa entender que isso está lançado sobre a vida, sua vida cristã. Nessa vida, é para essa vida, porque quando estivermos com Cristo na Jerusalém celestial, a nossa forma de existência é outra. Nós sabemos que nessa vida tem muitos montes que se apresentam diante de nós. Apresenta um monte diante da gente, você fala assim, o que eu faço agora? Porque a nossa tendência é desistir de muitas coisas. E quando desistimos, nós não usufruímos daquilo que iríamos usufruir. Quando você para. E Deus não quer que a gente pare. Posso falar amém? Deus não quer que você pare. Agora, para você prosseguir e ver uma terraplanagem em tudo que vem contra você, você tem que estar levando a pedra angular. Porque tudo aquilo que você quase faz, não pode parar. Você tem que perseverar. Você tem que falar, não, foi Deus que me colocou aqui. Isso me pertence. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu consigo. Mas eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu. Glória a Deus por isso. Deus, Ele te dará vigor. Você recebe vigor? Independente do monte que você enfrenta, Deus te dará estrutura. Deus, Ele te dá santidade. Deus, Ele te dá honradez. E diante disso eu declaro que toda vergonha será arrancada da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O que está torto na sua vida? O que se tornou pedra de tropeço? O que tira o teu equilíbrio? Deus diz a você hoje, quem é o que te causa dano diante da tua vida, enquanto você tem a pedra angular? O Senhor diz para você hoje, o tempo mostrará que assim como você tem a pedra da esquina, você tem também a realização de tudo que você se dedica. Que evangelho nós cremos, irmãos? Qual é o evangelho que nós cremos? É o evangelho com água com açúcar? Ou é aquele que leva o cristão ao arrependimento? Como quando você olha para o evangelho, quando você olha para a Bíblia, o que esta palavra traz para você? O evangelho de transformação, o evangelho de poder. Posso ouvir amém? Somos pessoas que desistimos da pedra angular ou morremos confessando Cristo? Quem nós somos? Eu vou repetir para você. Quem nós somos? Nós somos pessoas que desistimos da pedra angular ou morremos confessando Cristo? Quem nós somos, irmãos? Eu não sei você, mas eu já orei muito a Deus, pedindo para Deus. Fala, Senhor, se o tempo do arrebatamento vier, como de fato está descrito sobre a grande tribulação, no sentido de um sofrimento que nós não estamos habituados a ter, será que eu vou ter estrutura para não negar o Senhor? Será que eu vou ter estrutura para não negar? Será que eu vou ter estrutura de olhar a situação, a circunstância, e quando me pressionarem, que eu senti a dor no meu corpo, ou de repente um ataque psicológico,
Será que eu vou ter estrutura para dizer eu sou cristão? Eu quero permanecer com meu nome escrito no livro da vida? Então quem somos, irmãos? Quem nós somos? Existem tipos diferentes de pedras. A pedra de esquina não pode ter defeitos, nós vemos no videozinho. Se colocar uma pedra de esquina ou angular com defeito, toda a construção será destruída. Consegue enxergar isso? Você coloca uma pedra torta como pedra angular, qualquer coisa que você faça está tudo torto, está tudo fora do lugar. Chega uma determinada momento da construção que você fala, perdi tudo, porque isso aqui não serve para nada, porque isso aqui não tem utilidade. E aí o trabalho é maior, porque você vai ter que desmanchar tudo para começar tudo de novo. Lucas capítulo 17, vamos ler o verso 1 e 2, diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos: É impossível que não haja pedras de tropeço, diga misericórdia, mas ai daquele por quem elas vêm. Melhor seria para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra grande, de moinho, e que fosse lançado no mar, do que pôr uma pedra de tropeço no caminho de um destes pequeninos. Não é suicídio, é pegar a pessoa e matar a pessoa. Aqui a consequência da morte sobre essa pessoa, seria a consequência da morte em que pendura-se uma pedra no pescoço da pessoa, e joga a pessoa em algum lugar que ela vai cair, ou na água, sei lá, e que ela morra. Melhor você pegar essa pessoa à força, pôr uma pedra amarrada a ela, e jogar ela num local que ela morra, do que deixar que ela seja uma pedra de tropeço na vida de alguns pequeninos. Ou tropeço. Quem são esses pequeninos? Quem são? E qual é a nossa responsabilidade diante de qualquer pessoa? Quem é você diante de qualquer pessoa? O que você está fazendo quando você está envolvido, ou você de alguma forma chama a atenção de alguma outra pessoa? O que você apresenta para essa pessoa? A pedra angular como Zorobabel? Ou uma pedra de tropeço? Escute. Existem muitos que, ao invés de trazer pedra angular, trazem pedra de tropeço. Quando isso acontece, quem sofre? Todos os envolvidos. Todos os envolvidos. A partir do momento que a pedra de tropeço vem, ela vem igual a uma bomba atômica. Ela consome quem está com ela e consome quem está em volta. É uma destruição que vem e toma o ambiente. E quando isso acontece, o que se faz? Quando você não é a pedra de tropeço, e tem uma pedra de tropeço perto de você, o que você faz? Olha, irmãos, a minha experiência cristã, eu sei que é difícil você saber o que fazer. E aí, nesse momento, eu estava refletindo um pouco sobre a minha vida cristã. Irmãos, eu vim do espiritismo. Eu tive experiências sobrenaturais com demônios que eu, naquela época, acreditavam que eram entidades que me ajudavam a viver e ajudava a conduzir a minha família. Naquele período, eu acreditava naquelas entidades como seres que de alguma forma me ajudavam. Eu me lembro que já como militar, eles davam ordens. Eu cheguei a ter roupa por baixo da farda, que eles mandavam eu usar para fechar o meu corpo enquanto eu trabalhava. Então eu sei o que é servir a demônios, em que eles se passam como se fossem seres que nos ajudam, e depois quando o Senhor me tirou dessa escravidão. E eu digo para vocês, olhando para a minha vida, poucas vezes eu usei a força e a violência. E as vezes que eu usei, eu não gostei do lugar
para onde eu estava indo. Eu não gostei. Eu não posso dizer sobre a experiência de outras pessoas, mas as poucas vezes que eu usei da força e violência, depois que finalizou, e eu não gostei do que estava acontecendo, eu não gostei naquilo que eu estava me transformando, e era um conflito interno dentro de mim, porque eu não queria ser aquilo, mas eu não sabia ser outra coisa. E digo mais, tem muita gente que traz a pedra de tropeço, mas é igual o bambam na frente do popó. Não aguenta nada. Não aguenta nada. E aí a gente, como cristão, que já passou por situações, que sabe que não pode mais usar da força da violência, que olha aquela situação, aquela pessoa com a pedra de tropeço, olha e fala assim, é um bambam na vida. Está achando que vai fazer alguma coisa. Eu creio naquele que traz a pedra angular, do que aquele que tem um monte alto de pedras de tropeço, porque tem gente que tem um monte alto, olha o meu monte, você vai ver o monte construído, só tem pedra de tropeço nesse monte. Essa pedra de tropeço, esse monte cheio de pedra de tropeço, vai dar em quê? Vai dar em nada. Vai dar em nada. A palavra de Deus nos ensina a dar honra a quem tem honra. Glória a Deus por isso. Eu tive uma experiência boa, agradável essa semana. E eu não poderia deixar de agradecer e ao mesmo tempo parabenizar o pastor Giliard e a pastora Michele, que não estão aqui. Porque eu tive um tempo com a Vitória essa semana. E o que eu escutei da Vitória, tem alguns cristãos velhos que faz tempo que eu não escuto. E aquilo que essa menina trouxe conversando comigo, muito do que ela trouxe da convivência com os pais. E eu fico feliz e eu declaro sobre a vida do pastor Giliard e da pastora Michele que isso cresça sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque vocês estão de parabéns com relação à forma como vocês estão conduzindo seus filhos. Eu fico feliz pela Vitória e pelo Fernando. E eu declaro sobre a vida de cada um de nós que a sua casa seja honrada por Deus. Posso falar amém? Seja muito mais honrada do que você recebe a honra hoje. Em nome de Jesus Cristo. Que assim seja sobre a sua casa, que assim seja sobre a sua família. E todos que dedicam, a trazer a pedra angular, em nome de Jesus Cristo. Segundo ponto dessa palavra, a pedra angular não anda em qualquer mão. Acorde. Pelo amor que você tem pela sua vida, acorde. A pedra angular não anda em qualquer mão. Como eu consigo trazer a pedra angular? Precisa ser escolhido por Deus. Deus escolheu Zorobabel. Deus chegou para o profeta Zacarias e disse, eu escolhi Zorobabel. Precisa ser escolhido. Não adianta você levantar a mão e falar, Deus me escolhe. Não, você precisa ser escolhido por Ele. Assim como Deus escolheu Davi, e com Davi aprendemos que a escolha foi segundo o coração de Deus. E saindo um pouquinho de Zorobabel, essa semana eu vi uma reflexão, uma palavra, um entendimento de um pastor, que no momento que ele falou, eu falei, parece que ele está trazendo coisa nova, e eu fico assustado com coisa nova. Eu falei, esses irmãos que trazem coisa nova, ele está dentro do fundamento, eu fico parado, vou orar. E quando eu comecei a compreender o que ele está falando, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Qual a diferença entre Davi e Saul? Saul é um rei segundo o padrão povo. Davi é um rei segundo o padrão de Deus. Como assim? Quando o povo pediu um rei, Deus deu o rei segundo o desejo do coração do povo. O coração do povo desejava aquele rei. Quem era Saul? Um homem mais alto que todos os homens, o homem mais alto do reino, batia no ombro de Saul.
É um homem, né? Eu fico imaginando aquele homem, um bambambam da vida. Um homem forte, né? Como é que é? Barriga tanquinho, né? Aquele homem que passava, as mulheres falavam assim, Saul está passando. Né? Aí era o rei segundo o coração do povo. E quem foi Davi? Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Ah, um homem perfeito? Não. Foi um rei segundo o coração de Deus. Quando ele estava feliz dançando, a mulher está lá em cima da janela olhando e fala assim, que é isso? Que cara esquisito, nem dançar sabe direito. Passando vergonha na frente do povo. Chegou em casa, ainda chamou a atenção dele. Falei, você é doido? Que vexame é esse? Ele fica lá sem vergonha você e eu aqui dentro de casa. Fiquei em vergonha dentro de casa e ver você dançando lá. Nem dançar sabe. Porque era um homem que não tinha um padrão de acordo com a coletividade. É um homem que não se encaixava. No meio dos homens jogando bola, Davi seria aquele que nenhum time quer. Porque ele está fora do padrão. Você está escolhendo o time e Davi está lá. Ninguém me escolhe para jogar, porque o cara é esquisito, o cara não sabe jogar bola direito. Né? Em vez de ajudar o time, ele atrapalha. O pessoal fica torcendo para o outro chamar ele, porque aí não tem problema. É mais fácil ganhar do outro time. Então, o padrão de Deus não é o padrão do homem. Consegue entender? Qual a diferença entre, então, Saul e Davi? Né? Saul tornou-se pedra de tropeço, diga misericórdia. E Davi trouxe a pedra angular para o seu povo. Escute, todo escolhido passa pela prova de decisão de escolha. Todo mundo. Na decisão de escolha, imagina Deus apresentar as duas pedras e dizer, escolha. E o que você precisa entender? Se você quer a pedra de tropeço, você quer a pedra de tropeço? Ah, eu quero. Então pega. Deus vai falar para você, pega. Ah, você quer a pedra angular? Quero. Então pega. Porque quando você pega a pedra angular, junto com a pedra angular, você vai ter que respirar Jesus Cristo. Amém? Quando você pega a pedra angular, você vai ter que viver o Senhor. Um exemplo de montes altos. Quem aqui tem escada na sua casa? Em casa tem 3 lances de escada. Aí o rapaz foi arrumar a minha máquina de lavar lá depois do 3º lance. Aí quando ele viu a escada, ele falou, nossa, quanta escada, que Deus dê saúde para vocês. Então um dos montes altos na minha vida é as escadas na minha casa. Só que debaixo dessa palavra eu sei que de 2 uma Deus vai fazer. Ou o Senhor vai fortalecer a minha perna e a perna da bispa, ouviram um amém? Ou o Senhor vai me dar uma terra plana. Ele vai desmanchar um monte, fazer uma planície. Vou ganhar uma... sem desmanchar, né? Ou fortalece as pernas, ou eu vou morar numa casa térrea. Aí a gente aluga essa. Mas a promessa que Deus tem para você, a promessa que Deus tem para os que trazem a pedra angular, Deus fará com que todos vejam que assim como você lançou o alicerce, posso ouvir amém? Eles verão você terminando. E todos vão ver. Porque Deus é na vida daquele que anda com a pedra angular. Glória a Deus. Estou indo para o final. E os bambambam vão sentir o peso da decisão de servir a um Deus morto, cheio de força e de violência. Escute o que eu quero te dizer. Depois que eu decidi andar pelo Espírito Santo, quero destacar aqui algumas coisas para os irmãos, só para compartilhar um pouquinho com os irmãos, que foi o que Deus me trouxe à memória. Já convertido, já levantaram o dedo para mim? Já levantaram o dedo? Já cutucaram com o dedo no meu peito?
E ali eu fiz o quê? Vou partir para a força da violência ou vou manter a minha vida cristã? Teve um momento da minha vida muito interessante também, urinaram no meu portão. Urinaram no meu portão. Eu trabalhava, né, eu tinha uma videolocadora, então eu trabalhava e o portão de casa ficava do lado. E a igreja em que eu estava, a gente estava numa campanha sobre justiça, pedindo justiça de Deus. A gente estava lá numa fé, justiça de Deus. Eu escutei os cachorros latirem, saí da videolocadora, fui para o portão. 2 bêbados, né? Um foi para o bar que tinha do lado, o outro ficou apoiado no muro do vizinho. Aí eu cheguei, quando eu olhei no portão, os caras tinham urinado no portão. E ali eu falei, meu Deus, irmãos, diante de Deus, teve um momento que eu fiquei na frente daquela locadora, eu fui lá, peguei a mangueira, lavei a urina dos caras, e fui lá, fiquei no portão da locadora, e eu fiquei assim comigo, eu falei, meu Deus, eu não sou valente igual esses homens do Antigo Testamento, não, mas se o Senhor me permitisse, igual o Senhor permitiu a Davi pegar a espada, eu ia entrar naquele bar lá e eu ia para cima daqueles caras. E ainda o outro que ficou bêbado, falando mole, ele disse para mim, não foi eu não, foi o outro lá. E eu estava assim, me controlando, e eu perdi noites de sono, mas não perdi a minha santidade. Eu já ouvi de dentro da minha casa, um vizinho incomodado comigo, lá de fora do muro, falando aos berros, todo pastor é ladrão. Que eu saiba, só tinha eu de pastor ali em volta dele. Então são coisas que eu vivi. E digo a vocês, não é fácil. Mas eu clamo a Deus para que Ele me dê força para não desistir de continuar trazendo a pedra angular. Posso vir amém? Não adianta ficar trazendo pedra de tropeço e disfarçando que está com pedra perfeita nas mãos. Limpe as mãos. Posso ouvir um amém? Purifique o seu coração. Saia dessa rota de vergonha. Saia. Terceiro ponto e último. O momento que as pedras se chocam. Enquanto as pedras não se chocam, parece que são iguais em tudo. Irmão, Jesus está voltando. Você acredita que a Vitória, na idade que está, tem sonhos proféticos? E o sonho que a Vitória, um dos sonhos, porque não foi um só não. Ainda falei para a bispa. Aí a gente acabou o discipulado com o Alberto e a Débora. A Vitória estava em casa. Eu pensei, depois a bispa falou, pensei a mesma coisa. Falei, a Vitória não fala. Eu pensei que nem eu ia participar, na verdade. Eu falava, vai ficar com a tia dela, eu vou dormir. Aí, o tio pode ficar? Ah, pode. Aí eu fiquei lá, tipo assim, né, tá bom. 15 minutinhos de conversa, vou dormir. Quase 1 hora eu tô lá. Né? E entre os sonhos, alguns sonhos que Deus entregou a ela, eu vou dizer para você, se nós aqui nesta igreja, se Jesus voltasse hoje aqui nesta igreja, a gente ia sentir falta de pessoas no céu. Agora. Por isso eu digo para você, enquanto as pedras não se chocam, elas parecem que são iguais, e não são. Qual é o seu modelo de cristão? Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Quando Jesus diz assim, não se preocupe com o que você come, se preocupe com o que você fala, porque o que contamina, quer dizer, o que barra a tua ida para o reino, é o que está dentro. E qual é o cuidado que você tem que ter? Se você for atrás de pessoas que estão carregando pedra de tropeço, você vai carregar pedra de tropeço não firmado na palavra, você vai se firmar naquilo que o outro disse. Não, fulano falou isso, eu vejo fulano fazer isso, eu convivo com fulano e fulano é dessa forma, e não dá em nada. E aí você fala, pô, você é igual, porque o jeito dele é mais fácil, ao jeito dela é mais fácil.
Eu vou ser dessa forma. E qual é o risco? Se tiver pedra de tropeço no caminho, no jogo, você vai acabar vivendo, você vai respirar essa pedra de tropeço. Você vai começar a pensar igual, a reagir igual, a ser igual. Se você escolher um modelo que carrega pedra de tropeço, você vai carregar pedra de tropeço. O que acontece então quando as pedras se chocam? Aí eu vou precisar da ajuda de vocês. 1 Reis, capítulo 13. Vamos ler o verso 4 em diante. Olha aí. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. Verso 5. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Verso 6. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Você acredita nisso? Eu acredito. Quando as pedras se chocam, quem tem pedra de tropeço vai dar em nada. Enquanto as pedras não se chocam, parece que são iguais. Um rei tem autoridade, tem ou não tem? Um profeta também tem autoridade. Só que o profeta no campo dele e o rei no campo dele. Aí quando o profeta bateu de frente com o rei tem a autoridade de prendê-lo. E o profeta disse: ó, você está errado. O rei se levantou contra o profeta e falou assim: o que você está dizendo? Prenda esse homem. Quando ele disse prenda esse homem, a mão dele, ela paralisou, ela ficou ela teve um problema. E quando ele percebeu, automaticamente quando ele percebeu isso, ele então entendeu com quem ele estava falando. Consegue entender o que eu estou dizendo? Deus escolheu Zorobabel. Deus escolhe você hoje. E você tem que saber o que é carregar a pedra angular. Você não pode desprezar aquilo que Deus põe na sua mão. Você não pode desprezar aquilo que Deus entrega na sua vida. Você não pode negociar a sua chamada. Você não pode negligenciar a sua vida cristã. E aí então o rei, que estava, é o bambambam da vida, o bambambam. Eu posso, eu aconteço, eu faço. Crente é tudo mole. Crente não tem reação nenhuma. Uma das coisas que acontece conosco, né? Principalmente quando as pessoas sabem que nós somos pastores. Está numa situação, é pastor, de duas uma. Ou tem o temor de tentar resolver, ou simplesmente ignora e fala: é pastor, ele não vai fazer nada. Não vai fazer nada porque sabe que não pode fazer escândalo, não pode brigar na rua. Então é pastor, vai dar em nada. O máximo que esse cara vai falar é que vai orar a Deus para resolver a situação. Mas se você permanecer na sua vida cristã, o Senhor vai te honrar. Glória a Deus por isso. Escute. Basta você ter uma palavra de Deus sobre a sua vida. E não há no mundo que pare você. Eu declaro que todos que carregam pedra de tropeço saiam da tua vida. Agora, em nome de Jesus Cristo. E eu peço a você de todo o coração, se posicione enquanto é tempo. O que prevalece é o poder do Espírito. O tema da nossa vida ministerial esse ano é isso. O que prevalece na nossa vida é o poder do Espírito.
Quando as pessoas olham para você, só para você refletir, tá, irmãos? Quando as pessoas olham para você, quando elas te procuram, quando elas olham as suas redes, o que elas querem, qual é o teu poder de atração? O que elas veem, quando elas olham para você, seu comportamento, as suas redes, o que chama a atenção dessas pessoas? O que elas olham? O que elas veem na sua mão? Qual é a pedra que elas veem na sua mão? E eu digo para cada um de nós, até dentro da palavra que o Alberto trouxe a respeito da consciência da Santa Ceia e o desejo de arrependimento. Você quer cura para os seus problemas? Você quer cura para arrancar as pedras de tropeço que porventura estejam na sua vida? Ou você quer apenas um pano para encobrir a ferida? Este livro de Zacarias apresenta então 3 tipos de autoridade nos primeiros capítulos: um governador, um sacerdote e um profeta. Aí concluindo, Zacarias capítulo 3, me ajude aí, verso 1. Vamos ler até o 7. O que o profeta, quando o profeta volta-se para o sacerdote? A gente estava falando do profeta voltando para o governador, né? O profeta falando com Zorobabel. Deus escolheu você, Zorobabel, fique em paz. Você vai concluir essa obra. O profeta se vira para o sacerdote. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, dizendo Zacarias. E Satanás estava ao seu lado direito, para se opor a ele. Próximo. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Este homem não é um tição tirado do fogo? Verso 3. Josué, usando vestes impuras, estava em pé diante do anjo. Verso 4. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes impuras, e disse a Josué, fiz com que a tua maldade seja tirada de ti, e te vestirei de vestes festivas. Próximo verso. E eu disse, ponham-lhe um turbante limpo na cabeça. Tem tradução que fala mitra, né? Puseram-lhe uma mitra, um turbante limpo na cabeça, e vestiram. E o anjo do Senhor estava ali de pé. Próximo. E o anjo do Senhor afirmou a Josué, verso 7, o último. Assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa, e também cuidarás dos meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Quem é esse tição que saiu do fogo? Quer dizer, quem é esse aí que saiu da escravidão, está todo sujo, envolvido com o diabo, cheio de coisa errada na vida? Quem é esse? É aquele ao qual Deus tira, troca a roupa, limpa, chama a atenção e diz, se corrija, se posicione, se corrija. Porque o mundo está nos sujando a todo instante. Todo instante. O mundo está nos sujando. Nós não pregamos o evangelho água com açúcar. Não. Eu não sei se com a idade eu seguro a veia profética. Porque às vezes dá vontade de soltar a veia profética e dar nomes. Mas eu não sei se dar nomes ajuda a curar ou machuca mais. Então, eu prefiro depender do Espírito Santo. Que o Senhor te convença. Não espere ser chocado. Se você insistir, deixa eu dizer algo para você. Eu sou o seu pastor, amém? Eu sei daquilo que Deus me deu. Eu sei as lutas que eu tenho em favor da tua vida. Eu sei as lutas que eu tenho em favor da sua casa. E se não for eu, vai ser outro homem de Deus que faça isso. Mas o Senhor me colocou sobre a sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Eu pago o preço
pela chamada, para que você viva bem. Eu pago o preço. Quando Deus coloca o teu nome na minha mente, quando eu sei que você está passando por uma situação, eu coloco diante do Senhor em oração. Mas deixa eu dizer para você uma experiência cristã. Alguns discípulos meus resolveram bater de frente comigo. E estavam errados. Alguns já estão fora da igreja, fora do corpo de Cristo. Tem alguns que já estão fora do corpo de Cristo. Tem alguns que já têm problemas que tinham antes de entrar na igreja. Não estou dizendo que o meu papel é esse sobre a sua vida. O que eu estou tentando dizer para você, não queira se chocar comigo. Não queira. Porque se você se chocar comigo, você vai receber no choque uma pedra angular. Eu não vou levantar um dedo contra você, mas você vai encontrar uma pedra angular. O que eu quero que você tenha? Tenha uma pedra angular. E vamos edificar essa igreja. Vamos edificar a nossa casa, vamos edificar a nossa família. Porque os tempos são maus, mas o Senhor está conosco. E eu volto para o tema de hoje. Quem é você, Monte Alto? Bispo, está acontecendo isso. Bispo, está acontecendo aquilo. Quem são esses montes diante de nós? Vai passar uma terraplanagem e vai acabar isso. Porque o Senhor é conosco. Deus é contigo. A única coisa que eu peço a vocês, se posicionem. Se posicionem. Aí eu fecho a palavra. Eu estou lavando louça. E tem um prato muito engordurado. Eu estou lá com a esponjinha, tentando tirar a gordura. Eu estou com o detergente de lado, mas eu fico tentando tirar a gordura só com a água. O detergente simboliza a autoridade que Deus te deu. Fica se matando para tentar tirar a gordura. Use a autoridade que você tem. Joga o detergente, acaba com essa gordura, limpa tudo isso logo. Dê voz ao mundo espiritual. Se posiciona como um homem de Deus. Se posiciona como uma mulher de Deus. Dê voz. Dê voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E suba nesse altar para contar testemunho. Em nome de Jesus.